Dúvida em como a gente usou o teorema nesse exemplo? Então é bom ter isso na cabeça porque a gente não vai ficar repensando isso toda hora. Vamos até dar alguma flexibilizada no que a gente está fazendo para as contas funcionarem. Tá? Então vamos pegar um segundo exemplo. 2. Vamos calcular integral de meio até 1 da raiz quadrada de 2x menos 1 dx. Tá? Então, você sabe automaticamente dizer qual é a função que quando deriva da raiz quadrada de 2x menos 1 dx? Não. O que você sabe? Se fosse só raiz de x, saberia? Raiz de x é x elevado a meio. Você pode aplicar esse conceito aqui. Tá bom? Então, vamos ver. Quer dizer, se você chama... O x vai virar o g de u, né? Tá certo? Então, de maneira análoga, eu posso escrever que o u é igual a 2x menos 1. Tá? Se você quiser pensar o x entre parênteses aqui, o x que é o g de u, quem que é x? 1 mais 1 sobre 2, né? Tá bom? E quem que é o g'? Meio. Tá bom? Então vamos lá. Se eu, usando essa coisa que está entre parênteses, qual que é a ideia que a gente tem aqui? Quais são os pontos que eu vou ter que colocar? Você pode pensar assim, como essa aqui é uma função bijetora, né? Determinar esses extremos tá fácil. Quando x é meio, quanto vale u? 0. Quando x vale 1, o u tem que ser quanto? 1. E aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer... quem é a minha f, né? Desculpa a bagunça aqui. Quem é o f de x? Raiz quadrada de 2x menos 1, né? Portanto, quem que vai ser f de g de u? Raiz de u, direto, né? Porque 2x menos 1 é u. Tá bem? Então, isso aqui vai ficar a raiz quadrada de u vezes o g'. Quem que é o g'? Meio du. Tá certo? Sabemos fazer essa conta? Tomara que sim, né? Isso aqui é uma constante multiplicando, pula fora da integral. Essa aqui eu vou fazer bem devagarzinho. Raiz quadrada de u é u elevado a meio. E como é que eu acho a primitiva de u elevado a meio? Soma 1 e divide pelo cara já somado. Então vai dar u elevado a 3 meios dividido por 3 meios, mais uma constante, isso calculado de 0 até 1. Tá bem? Quanto que dá isso? Bom, esse meio aqui vai embora, vai dar 1/3 menos 0, tá bem? Então dá 1/3. Isso. Como que eu tirei essa g de u, essa é a tua pergunta? Quem era g de u? G de u, lá no enunciado do teorema, é o cara que entra na f. A f você calcula em x, então f de g de u, o x é o g de u. Tá bom? Então, tá claro o procedimento? Como é que a gente faz isso sem ter que ficar escrevendo a g de u toda hora? Tá? Então, a gente vai se dar a liberdade de escrever isso dessa maneira. Integral de meio até 1 da raiz quadrada de 2x menos 1 dx vai ser igual, mediante a mudança u igual a 2x menos 1, quem é a derivada de u em relação a x? Quem é du dx? Derive u em relação a x, dá quanto? 2. Então isso quer dizer, do ponto de vista diferencial, que du é 2dx. Tá? Legal. Então isso aqui vai ficar quanto? Os extremos, quando x vale meio, u vale 0. Quando x vale 1, u vale 1. Raiz quadrada de u. Quem é dx? Du sobre 2. Tá? Ou seja, a gente cai exatamente aqui.
Então, para não ter que ficar escrevendo toda hora a função g, a gente pode fazer isso dessa maneira. Tem que isolar o dx. Você só pode ter uma variável dentro da integral, porque é cálculo 1. A gente só integra funções de uma variável. Tá bom? Depois vai ter mais. Mas... Vamos aprender essa aqui primeiro para chegar lá direitinho, né? Tá claro? Então, e aí você segue a conta daqui para frente da mesma maneira. Tudo bem? Vamos ver um terceiro exemplo? Hoje eu vou fazer um monte, tá? Alguns deles são, inclusive, os da primeira página da lista. Estou estragando alguns, mas eu vou deixar bastante para você. Tá? Um terceiro exemplo, por exemplo, podemos querer calcular a integral entre 0 e π sobre 6 da função cosseno de x vezes seno a quinta de x. Parece horrível, né? Mas não é. Como é que você vai fazer isso? Tem um produto, já acende... por enquanto só tem uma coisa para fazer, porque a gente só sabe mudança de variável, né? Mas depois vai ter várias técnicas, então você pode ficar meio perdido no que fazer e tal. Tem um produto, duas luzinhas vão acender na sua cabeça. Ou a integração por partes, que a gente vai ver depois, ou mudança de variável. No caso, a gente só tem mudança de variável. E na mudança de variável, o que tem que aparecer? Uma composta vezes a derivada do que está dentro. Tá? Eu consigo ver uma composta... Quem que é derivada de quem aí? Nesse caso, poderia ter alguma confusão, mas... Você tem um seno elevado à quinta e estou multiplicando por um cosseno. O cosseno é derivada do seno lá dentro, tá certo? Então, já nesse modo mais ágil, se eu chamar u de seno de x, quem é du? Quem é a derivada de u em relação a x? Cosseno de x. Então, du é cosseno de x dx. Tá bem? Então, desse ponto de vista, essa integral vai ficar o quê? Quando x for 0, u vale 0. Quando x for π sobre 6, u vale meio. Seno de π sobre 6, meio. Seno de x à quinta, u à quinta. Cosseno de x dx está aqui. Exatamente du. Tá bem? Justo? U a sexta sobre 6 é a primitiva, de 0 até meio. Quanto que vai dar isso? U a sexta vai dar 1 sobre 2 a sexta, 1 sobre 64 vezes 6, 1 sobre 384. E no zero vale 0. Tá certo, né? 64 vezes 6 é isso aí. Claro? Tá? Então você tem uma técnica muito boa, que é essa mudança de variável. O que você precisa estar afiado para saber usar ela bem? Olhar para expressões e reconhecer aquilo como derivada de alguma coisa. Então, você tem que estar com as derivadas, pelo menos as mais populares assim, debaixo da manga o tempo todo. Tá? Vamos ver um outro exemplo. 4. Integral de 0 até π sobre 2... de seno ao cubo de x dx. Tá? Você vai falar, não tem nada multiplicando, aí você fala, opa, tem sim. O que é seno ao cubo? Seno vezes seno vezes seno, ou seno vezes seno ao quadrado. E aí, essa que é o lance. Você tem que ter um certo poder de clarividência, que é tipo um joguinho de xadrez. Você tem que pensar numa jogada que você vai fazer e vai te dar um efeito bom lá na frente. Qual que é o efeito bom? Se eu olhar para isso como seno vezes seno ao quadrado, o seno ao quadrado eu troco por 1 menos cosseno ao quadrado, eu vou ficar com um produto de senos e cossenos, que a gente já viu que é bom, porque um é derivado do outro. Tá? Então isso aqui você pode escrever dessa maneira. Seno de x vezes seno ao quadrado de x dx. Isso vai virar a integral de 0 a π sobre 2 de seno de x 1 menos cosseno ao quadrado de x dx. Tá? E aí, se você fizer a distributiva,
Eu vou escrever assim, tá? Cosseno de x ao quadrado vezes menos seno de x. Já para deixar bem na cara o que vai acontecer. Tá bom? Pergunta, como é que você calcula a primitiva de uma soma? Primitiva de cada parcela, porque a derivada da soma é a soma das derivadas. Então isso aqui vai ser o quê? Esse pedacinho a gente sabe fazer? Eu vou separar aqui, vai? 0 a π sobre 2 seno de x dx, mais a integral de 0 até π sobre 2, cosseno ao quadrado de x, 1 vezes menos seno de x dx. Tá? A primeira parcela, a gente sabe calcular a primitiva? Sim. Qual é a função que quando deriva dá seno? Menos cosseno, né? Então vai ser menos cosseno de x, qual que é o intervalo? De 0 até π sobre 2. Mais aquela outra. Aquela outra, como é que a gente pode fazer? Qual que é a mudança de variável legal aqui? Aqui, se a gente chamar u de cosseno de x, quem é o du? Menos seno de x dx, tá certo? Então ficou de graça, né? E o intervalo extremo de integração de 0 até π sobre 2, então isso aqui vai virar a integral de quem? Quando u vale 0, quando x vale 0, u vale 1. Quando x vale π sobre 2, o cosseno vale 0. Ok. Depois a gente discute o que pode parecer estranho ali. E como é que fica lá dentro? Vai ficar u ao quadrado e o menos seno de x dx é o du. Tá? O que quer dizer esse negócio aqui, hein? Saiu invertido os extremos de integração? É razoável isso? Por que aconteceu isso? Porque como essa mudança de variável que a gente propôs aqui é uma mudança não linear, né? Ela tem dilatações e contrações. E variáveis em cada ponto. E quanto que é a taxa de variação? É menos seno. Como eu estou de 0 até π sobre 2, menos seno é negativo. Então eu tenho uma derivada negativa. O que isso quer dizer? Que a função que eu estou usando, na verdade, é decrescente. Então, um valor menor vai parar num valor maior do que o outro. Tá certo? Ou seja, de certo modo, quando eu fiz... Aqui eu estou indo do 0 até o π sobre 2. Lá eu estou indo na contramão do 0 para o 1. Estou indo do 1 para o 0. Porque a derivada é negativa, eu percorro o intervalo no sentido oposto. Tá claro? Então, naturalmente, se você faz as contas, a natureza cuida disso para você. Você não precisa se preocupar. Então, quanto que vai dar isso? Menos cosseno no ponto π sobre 2 é 0. No ponto 0, vale menos 1. Então, é 0 menos menos 1. Cuidado para não errar nesse sinal de menos. Tá? Então, aqui vai dar 1. E esse pedaço aqui vai dar o quê? A primitiva é u ao cubo sobre 3, de 1 até 0. Vai dar 1 menos 1 terço, tá certo? No 0 isso aqui vale 0, no 1 vale 1 terço, dá 2 terços. Claro? Vamos ver mais. Vamos fazer mais. Quinto. Esse aqui é um pouquinho diferente. Você vai notar, vai sentir falta de alguma coisa no que eu escrevi. O que está faltando aí? Os extremos de integração, beleza? O que isso quer dizer? Que eu não quero mais calcular a área embaixo de um gráfico. Eu quero que você descubra para mim, isso aqui descubra quais são todas as funções que quando eu derivo dá 1 sobre 1 mais x à quarta. Tá? Isso é calcular a primitiva. Pode parecer uma coisa assustadora no começo, você vai falando, putz, eu não sei nada que tem a ver com uma derivada desse tipo, né? O que você sabe que tem a ver com 1 mais x alguma coisa no denominador, quando deriva? O arco tangente, quando você deriva, dá 1 sobre 1 mais x quadrado. E ali está a quarta. Pelo que a gente errou? U igual a x ao quadrado pode ser que resolva, vamos ver. O que você tem que tomar cuidado na mudança de variável é o seguinte, ela tem que ser uma mudança de variável que seja boa para todo mundo. Por que quer dizer que ela é boa para todo mundo?
ela vai mexer no integrando e vai mexer nesse cara aqui. Então você tem que fazer uma mudança que combina tudo isso. Para o DU ficar legal, nos termos dele. O que quer dizer o DU ficar legal? Sobrar uma expressão que eu sei calcular primitiva. Vamos lá, você propôs u igual a x ao quadrado. Parece ok, né? Porque aí vai ficar aqui embaixo 1 mais u ao quadrado. Só que quando você põe u igual a x ao quadrado, qual que fica a relação entre o du e o dx? O du vai ser 2x dx. Ah, mas tem um x dx aqui. Era bem o que você precisava mesmo. Vai dar certo. Tá? Então, fazendo u igual a x ao quadrado, eu vou ter que du é 2x dx. Tá? Ah, se você quiser fazer do outro jeito, quem que é o x? O x é o g de u. O que você vai pegar aqui como g de u? Raiz quadrada. Beleza? Chama x igual a raiz quadrada de u. O que muda? Nada. Porque você percebe o que você está fazendo é usar a função inversa dessa aqui. Qual que é a relação entre uma função e a derivada de uma função e derivada da inversa? É 1 sobre, né? Então, se você escrever, quem que é o dx? Se você põe x igual a raiz quadrada de u, dx vai ser du sobre raiz de u. Vai ter um 2 multiplicando lá, um meio na frente, vai dar tudo certo. A gente até faz isso para ver como é que funciona. Com essa mudança, o que vai acontecer? Vamos lá, quem que é x dx? Du sobre 2, né? Esse cara aqui virou isso. Tá bom? X dx virou... E o que é 1 sobre 1 mais x à quarta? X à quarta é u ao quadrado. Tá bom? O que dá para fazer? Esse meio é uma constante multiplicando por lá fora. Qual é a função que, derivando em relação a u, dá 1 sobre 1 mais u ao quadrado? Arco tangente de u. Então, isso aqui é meio, o arco tangente de u, mais qualquer constante de integração. Tá? E vamos voltar para a variável x. O que isso significa? Meio do arco tangente x ao quadrado. Sabe o que é legal? Que quando você acha que você terminou o exercício, você consegue conferir, né? Como é que você sabe se você acertou isso ou não? Pega isso aqui, deriva, tem que dar isso aqui. E se fosse, por exemplo, 1 menos x à quarta? 1 menos x à quarta, aí você tem o quê? Você vai ter um quociente de 2 polinômios, onde o de baixo tem raiz. Isso a gente usa um outro método de integração que é chamado método das frações parciais. Então eu vou pegar esse cara, descobrir quem são as raízes e escrever isso aqui como uma soma de quocientes de polinômios de grau menor. Daí você vai integrando. Vai integrando cada pedacinho de algum jeito. A gente vai ver isso em breve. Tá bom? Se você quisesse fazer daquele outro jeito, né? Esse aqui ainda. Se você pensasse que o g de u é raiz de u, como é que fica? Quem que é o g' de u? 1 sobre 2 raiz de u, né? Então aquela integral lá, como é que ela ficaria? Você vai substituir. É f de g de u, então você vai pôr raiz de u em tudo aqui, no lugar do x. Então fica raiz de u, 1 mais u ao quadrado, g' de u, du. Cai exatamente aqui, tá bom? Dá na mesma. Então é melhor a gente fazer desse jeito para não ficar pensando em função inversa o tempo todo. Inclusive, às vezes você nem consegue escrever a função inversa. Tá? Vamos fazer mais alguns exemplos. Se faltar tempo, eu deixo para casa. Ó, esse aqui. X ao cubo vezes raiz de 1 mais x quadrado. Como é que a gente pode fazer isso? Você olha, não vê ninguém com a cara da derivada de ninguém, tá certo? Em princípio não tem, né? Quanto que é a derivada disso aqui? Não tem nada parecido. Quanto que é a derivada do que está dentro da raiz? 2x. Você está vendo algum 2x aparecendo aqui? Constante multiplicando você ignora. Eu tô. Dentro do x ao cubo tem um x, né? Então eu posso escrever isso aqui como?
Então a gente pode ser bem ambicioso e já fazer assim, ó. U igual a 1 mais x2. Tá? Quanto é o du? 2x dx? Joga tudo isso lá. O que vai acontecer? Eu vou ter esse cara aqui vai virar raiz quadrada de u. Quem que é o dx? Esse cara, eu posso ver ele como sendo u menos 1. O que é u menos 1? É o x ao quadrado. E aqui eu vou ter um x dx, que é o du sobre 2. Tá claro? X ao quadrado não é u menos 1? Então eu quebrei esse x ao cubo como x ao quadrado vezes x, porque era uma coisa que pareceu que ia ajudar. E deu certo mesmo. Tá bom? Então como é que fica isso aqui? Ai, como é que eu resolvo esse produto? Parece difícil, mas é tranquilo. Distribui. O meio, que é uma constante, já pula fora. O que é isso aqui? Isso aqui é u elevado a 3 meios, né? Em vista do nosso método de primitiva, como é que a gente faz? Soma 1. Então, u elevado a 3 meios vai ficar 5 meios, 2 quintos multiplicando, menos esse cara aqui vai ser u elevado a 3 meios, 2 terços. Mais a constante de integração. Tá bom? Resolveu? Terminou? Não. Aqui é u elevado a meio. Quando eu integro, 3 meios. Tá certo? E aí o que precisa fazer para terminar? Que eu não quero, porque eu quero fazer um outro exemplo. Voltar esse u para a variável x. Então, qual é a primitiva? O que eu derivo para dar x ao cubo vezes raiz de 1 mais x2? Meio de 2 quintos de 1 mais x quadrado elevado a 5 meios, menos 2 terços de 1 mais x quadrado elevado a 3 meios. Tá bom? Precisa voltar para a variável x. Vamos ver um outro exemplo. Esse aqui é legal, construtivo. Quero descobrir qual é a função que quando eu derivo da tangente de x. O que é tangente? Isso já entrega o ouro, né? Você está vendo alguém como sendo derivado do outro aqui? Obviamente, o numerador é derivado do denominador com sinal de menos. Tá? Então, qual que é a mudança de variável adequada aqui? Chama u de cosseno de x. O du vai ser menos seno de x dx, então essa primitiva vai ser o quê? Menos 1 sobre u du. A gente sabe calcular qual é a função que quando deriva dá menos 1 sobre u? Menos ln do módulo de u, mais a constante. Ou seja, menos ln do módulo, quem que é u? Cosseno. Tá bom? Se quiser, esse menos 1 joga aqui para dentro, aí fica ln do módulo da secante. E aí, dependendo do intervalo que você está, a secante é positiva ou negativa. Tá certo? Tá. Se tiver tempo para mais um, que eu acho que é importante para ver quando você acha que errou e na verdade você não errou. Tá? E aí o outro eu posso deixar para casa. 8. Suponha que você quer calcular a primitiva de tangente de x vezes secante ao quadrado de x dx. Essa parece que está de graça, né? Você reconhece alguém como derivada do outro? Quanto que é a derivada da tangente? Secante ao quadrado. Então, rapidamente, né? O que você vai fazer? U igual a tangente de x. Quem é o du? Secante ao quadrado de x dx. E, portanto, isso aqui vai virar a integral de u du. U ao quadrado sobre 2 mais a constante. E quem que é u? Tangente. Tangente ao quadrado de x sobre 2 mais k. Acertei? Acertei. Se eu derivar, vai dar certinho aqui. Outra pessoa podia enxergar isso de outro jeito. Essa integral, eu poderia escrever ela dessa maneira. Secante de x vezes tangente de x vezes secante de x? Posso? Posso fazer isso?
E aí eu pergunto para você, quanto é a derivada da secante? Secante vezes tangente. Tá? Então tá bom ali também, né? Então se eu faço U igual a secante de x, quem que é o du? Secante de x vezes tangente de x dx. E, portanto, com essa mudança, essa integral vira integral de u du. Tá bom? E o que, que é isso? U ao quadrado sobre 2 mais a constante. U é secante agora, né? Quem errou? Ninguém errou. Exatamente. O que, que acontece? Essas duas funções, qualquer uma das duas, se você derivar, dá exatamente o que está dentro da integral. O que isso quer dizer? Que as duas funções são primitivas de uma mesma função. O que eu posso dizer sobre duas primitivas de um mesmo cara? A diferença é uma constante. Ou seja, isso aqui e isso é a mesma coisa. A única coisa é que o K1 é diferente do K2. Por quê? Você sabe aquela coisa, né? Tangente ao quadrado é 1 mais secante ao quadrado. Tá? Então, se eu trocar aqui por secante ao quadrado mais 1, eu vou ter secante ao quadrado mais meio. Esse meio eu incorporo na constante e obtenho esse aqui. Tá? Então, uma coisa que você tem que tomar cuidado, quer dizer, dependendo do método de integração que você usa, você pode obter respostas aparentemente diferentes. No final das contas, o que você vai ter é uma diferença por uma constante. E com isso você consegue descobrir um monte de fórmulas engraçadas, né? Pega uma função, integra de um jeito e integra de outro, você tem duas maneiras de representar a mesma coisa, a menos de uma constante. Calcula as duas num ponto, você descobre a diferença, sabe qual é a constante. Por exemplo, essa aqui no zero vale 0, e essa aqui vale 1, vale meio. Então K igual a meio. Esse é um jeito meio exagerado de provar que tangente ao quadrado é secante ao quadrado mais 1. Tá? Tudo bem? Então, tenta fazer para a aula que vem, por exemplo, a integral de tangente vezes secante ao quadrado. Essa é legal. Ao contrário essa eu fiz. Você podia fazer tangente ao quadrado vezes secante, se você quiser. Podia calcular, por exemplo, sei lá, seno à quarta vezes cosseno ao cubo. Isso aqui eu acho que é legal. Tenta fazer essa para o fim de semana, como exemplo 9. E também já dá para fazer a primeira página da lista toda, com certeza, alguns da segunda página. Tá? E então já dá para ir fazendo exercícios. A gente pode discutir a partir da segunda-feira. Tá? Obrigado, bom fim de semana para todos.